Já estamos de volta e o Fator Agro agora entrevista o Roberto Engelmann, que é empresário no ramo de terceirização de maquinários agrícolas. Bom dia, seu Roberto. Obrigada por aceitar nosso convite. Bom dia, Berenice. É uma satisfação estar no seu programa. Bom dia aos telespectadores do Fator Agro. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa tendência de mercado, que é a terceirização de máquinas agrícolas. Perfeito. E essa tendência, como o senhor bem disse, ela partiu de uma necessidade, né? Nós temos um cenário atual, por exemplo, de quebra de safra, produtores acabam se endividando, o preço de mercado caiu bastante, inclusive. E os financiamentos feitos para comprar esses maquinários agrícolas, como é que fica numa situação como essa? Então, Berenice, essa é uma pergunta que a gente precisa analisar com muito cuidado, porque muitos produtores, eles acabaram adquirindo há 2, 3 anos atrás maquinários, colheitadeiras, plantadeiras, tratores, né, num preço onde se baseia em cima da saca de soja. A saca de soja era 170, 160, 180 reais uma saca de soja. E eles acabaram adquirindo esses equipamentos, esses maquinários. Hoje, eles têm uma dívida, né, e o cenário é bem outro. O cenário hoje, então, Berenice, nós estamos falando aí de 98, 100, 106, 107, 108 reais a saca de soja. Mas a dívida deles com o maquinário continua, né? Então, alguns produtores acabaram entregando, devolvendo as máquinas devido a não ter condições de fazer os pagamentos, e outros se viram correndo atrás de prestar serviço para fora. Então, a gente acabou vendo duas situações. Produtores rurais que são prestadores de serviço no momento. São produtores e prestadores de serviço, né, para conseguir pagar as suas parcelas de maquinários adquiridos. E temos outra situação que realmente são só prestadores de serviço, que compram maquinários e realmente pagam os maquinários em cima da prestação de serviço. Agora, senhor Roberto, nós também temos uma situação de queda na fabricação de máquinas agrícolas, isso desde 2022. Impacta diretamente no valor dessas máquinas? Sim, com certeza. Em 2022, a produtividade aí das máquinas, de produção de máquinas agrícolas, ela diminuiu, ela teve uma queda de uns 12%, 13%, 11% nessa faixa, tá? Agora, em 2023, essa quantidade, né, essa porcentagem, ela acabou aumentando. Então, a questão de produção de máquinas agrícolas, ela retraiu, porque as pessoas não realmente, os produtores ou os prestadores não estão investindo em aquisição de novos maquinários. E aí onde entra a parte da prestação de serviço. Como ele não está adquirindo, se ele fizer hoje os cálculos, a gente consegue mostrar isso para o produtor, onde ele pega em vez de ele pegar uma máquina, ou 2 ou 3, e investir 10 milhões de reais, 15 milhões de reais em maquinário, e ele vai e terceiriza esse serviço. Porque se ele pegar esse valor que ele teria que fazer o investimento nas maquinários deles e usar em outra situação, ou não se endividar com essa parte, ele vai conseguir tranquilamente ter um serviço de qualidade, onde o terceiro, que é o prestador de serviço, ele vem para prestar o serviço para aquele produtor, onde ele quer fazer o máximo para aquele produtor no ano que vem falar de novo, ó, vamos voltar. E em questão financeira, em questão de números, é bem satisfatório, é bom para o produtor. Ele não vai fazer o investimento, o produtor vai ter um serviço de qualidade, porque o prestador que vai prestar o serviço para o produtor, ele vai lá com o intuito de fazer o serviço bem feito. Então, tem essa situação aí de... São muitas vantagens, né? São muitas vantagens. Bom, pelo que o senhor está me dizendo aqui, então, além dele não se endividar, o produtor também tem uma vantagem de reduzir custos. Em média, quanto, mais ou menos? Uns 30%? Uns 20% a 30% ele consegue, colocando na ponta da caneta, depende do tipo de serviço que ele vai precisar. Uhum. Então, hoje nós temos uma situação. Por que ele vai reduzir custos? Primeiro,
ele não vai ter a depreciação da máquina que ele comprou. Ele já comprou financiado. Então, se ele for comprar financiado, comprou financiado. Então, já pagou um valor X. Então, todo ano a máquina tem uma depreciação. Sim. Então, isso já é um valor que ele vai ter que colocar dentro da questão do custo da produção. Aí, por exemplo, ele foi lá e perdeu já 10% em cima do maquinário que ele comprou. 5, 6, 8, 10% de depreciação. Então, ele tem a depreciação, ele tem o funcionário, ou vários funcionários que ele precisa manter durante o ano, para que, quando chega na época da safra, no caso temos safra e safrinha, hoje a safrinha não é bem mais uma safrinha, a safra de milho, que é a principal... Uma grande safra, né? É uma grande safra, né? Ele acaba precisando usar funcionários o ano inteiro, sendo que o prestador de serviço, e às vezes o funcionário, ele não consegue dar a qualidade de plantio ou de colheita ou do tipo de serviço que ele precisa, do que um terceirizado que faz só aquilo. Então ele vai lá para prestar o serviço de boa qualidade, terminou o serviço, está tudo certo, doutor? Tudo certo, então partiu. Ele vai para outro serviço e ele faz isso. Então ele faz só isso, então ele vem para prestar um serviço de qualidade com umas facilidades. Excelente. Lembrar que nós estamos aqui na capital federal, em Brasília, mas a Engelmann Agronegócios atende em todo o Brasil, não é isso? Sim, nós atendemos do Rio Grande, Paraná, Minas, Tocantins, Goiás, Pará, Piauí, Maranhão. Então a gente atende o Brasil inteiro, inclusive algumas áreas no exterior, né? A divisa ali está perto, né, do Paraná, que os nossos prestadores hoje, 90, 95%, eles vêm do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então eles vêm para trabalhar e eles vêm com o pessoal qualificado. Então isso facilita na hora de prestar o serviço. Ele vai ali para fazer aquele serviço com qualidade. E aí a gente consegue, algumas situações, até mandar algumas para o exterior aí, que está bem na divisa lá embaixo. Excelente. Está aí então, para vocês produtores que estavam preocupados com o que fazer, né, para a próxima safra, para o ano que vem, a gente traz aqui então uma boa solução. E quem quiser, quem tiver interesse, pode entrar em contato pelo telefone? Pode, então. Na realidade, o nosso escritório fica em Brasília, né? Então é o 61 99623 1552. Vai falar com o Roberto, comigo mesmo, Roberto do Agronegócios Engelmann. Muito bom, muito obrigada pela sua participação e por aceitar o convite hoje, justamente no dia do aniversário, gente. Ele veio gravar com a gente mesmo assim, muito obrigada. E já parabéns para o senhor também. Obrigado, Berenice. Vamos agora de previsão do tempo? Vamos ver como fica então o clima, previsão de chuvas e também as